A paz do Senhor esteja conosco, agora e sempre, e que nós possamos levá-la através das nossas palavras, atitudes, pensamento, principalmente através do nosso pensamento. Eu nem comecei a falar ainda, mas vou já parar. Parar para agradecer a Deus que me permitiu estar aqui. Agradecer o convite da casa, pela oportunidade do trabalho, e agradecer aos senhores que são a razão fundamental de nós estarmos aqui. Eu costumo sempre dizer que, quando eu recebo um presente como a vossa presença, eu costumo oferecer uma oportunidade maravilhosa de praticar a caridade. E se os senhores conseguirem ouvir até o fim a palestra, sem saírem, realmente terão tido paciência. E paciência é uma das caridades mais difíceis de serem praticadas. Eu disse levar a paz através do pensamento, porque nem sempre as nossas palavras e atitudes condizem com aquilo que nós estamos pensando. Muitas vezes utilizamos as palavras e o pensamento e as atitudes apenas e simplesmente para parecermos melhores do que somos, para levarmos vantagem em relação ao nosso semelhante. Não que isso seja a regra total, mas isso acontece. Então, que nós possamos levar a paz através do nosso pensamento, porque o nosso pensamento é a nossa realidade. O nosso pensamento exterioriza aquilo que se passa dentro de nós, é o condutor do nosso sentimento. Então, que nós possamos levar essa paz que nós estamos sentindo nesse momento, essas energias salutares, esses bálsamos benfazejos que impregnam este ambiente, pois os irmãos espirituais chegaram muito antes que nós, para deixar esse ambiente em condições para que nós possamos absorver toda essa energia do ambiente. Então, que não sejamos egoístas de reter conosco tudo isso, que ao sairmos, nós possamos levar conosco. E, ao encontrarmos um irmão pelo caminho, que já possamos, através do pensamento, emitir energia positiva, que vai envolvê-lo. Não precisamos conhecê-lo. O importante é querermos o seu bem, e que nós possamos depois levar até os nossos lares. E lá, impregnar também todo o ambiente, para que todos aqueles que não vieram, que não puderam ter o privilégio de respirar este ambiente na noite de hoje, que eles possam também se locupletar desses bálsamos benfazejos. Na noite de hoje, eu vou abordar um tema que o tema da palestra poderia chamar-se Amar aos inimigos. Foi o convite que eu recebi de uma casa para fazer a palestra há um tempo atrás. Poderia chamar também pagar o mal com o bem. Mas eu optei por mudar o nome e transformá-lo em Amor, o caminho da felicidade. Por quê? Sem dúvida, eu jamais alcançarei a felicidade plena, aquela felicidade ininterrupta, se eu não conseguir amar aos meus inimigos. Eu jamais conseguirei conquistar a felicidade plena se eu não pagar o mal com o bem. Portanto, para que nós possamos atingir aquela felicidade que tanto ansiamos, não aquela felicidade momentânea, mas sim aquela felicidade constante, necessariamente o caminho é o amor. Não tem outro caminho. Não existe outra possibilidade. Deus nos enviou o nosso irmão maior, Jesus, para nos mostrar que o caminho é esse. Jesus veio e nos trouxe a lei de amor, para que, então, norteando a nossa conduta, pautando a nossa conduta
por ela, nós conseguíssemos trilhar mais rapidamente o caminho para atingir aquela felicidade tão ansiada. Mas nós precisamos entender o amor a que Jesus se refere. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma colocação que os evangelistas, que o evangelista Mateus colocou. Jesus, como todos nós sabemos, ele não escreveu nada. Disse tudo, mas não escreveu nada. O pouco que escreveu, que temos conhecimento, escreveu na areia. E como nós sabemos, aquilo que é escrito na areia, bem como as casas construídas nela, se perdem com o tempo. Então, Mateus colocou lá no capítulo 5 as palavras de Jesus. E Jesus disse: tendes ouvido, amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, eu, Jesus, amai aos vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, para serdes filho de vosso Pai que está no céu e que deixa que a chuva caia por sobre bons e maus, e permite que o sol saia para justos e injustos. Se amardes somente os que vos amam, que merecimento tereis? Os publicanos também fazem isso. E se fizerdes o bem somente àqueles que vos fazem o bem, que de especial fazeis? Os gentios também fazem isso. Portanto vos digo, se a vossa lei não for maior e mais completa e mais perfeita do que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino do céu. Isso está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 20, e depois também do 43 ao 47. Os senhores vejam a colocação de Jesus, nos mostrando que amar somente aqueles que nos amam, fazer o bem somente àqueles que nos fazem bem, não é suficiente. Nós temos em Mateus também uma colocação, porque os evangelistas escreviam sobre a mesma coisa, mas cada um tem a sua palavra, cada um é uma individualidade. Então, com suas palavras, Mateus escreveu basicamente, Lucas escreveu no capítulo 6 basicamente a mesma coisa. Ele escreveu: se amardes somente os que vos amam, que merecimento tereis, pois os pecadores também fazem isso. E se fizerdes o bem e cumprimentardes e saudardes somente os vossos amigos, os vossos irmãos, os vossos parentes, as pessoas do seu rol de amizade, que de especial fazeis, pois os pecadores também fazem isso. E então Lucas vai dentro dessas colocações
de que os pecadores também fazem isso, e depois ele coloca que nós temos que fazer diferente, para que nós possamos receber a misericórdia do alto. Porque é inegável que eu amo os meus amigos, mas as pessoas que têm uma conduta errada, aqueles irmãos que ainda não chegaram, não abriram os seus olhos para a verdadeira luz, aqueles irmãos que ainda estão no caminho do mal, será que alguém duvida que para os seus amigos eles são bons? Será que alguém duvida que eles cumprimentam, que eles saudam os seus amigos, que eles fazem o bem para os seus amigos? Eles fazem isso. Então, eles fazem para os seus amigos, eles que não estão ainda evoluídos no campo do amor. Eles fazem. Nós que nos julgamos evoluídos, fazemos a mesma coisa. Mas não podemos fazer só isso. Precisamos fazer mais. Precisamos dar um passo além. E por isso que vem este alerta de Jesus, para que nós façamos o bem até àqueles que nos odeiam, que nós procuremos amar aqueles que não nos amam, e que nós, até, como está lá em Lucas, possamos emprestar àqueles de quem esperamos não receber, de quem esperamos não tenhamos esperança de receber, mas que saibamos que ele está necessitando. Porque se só emprestarmos para aquele que nós temos certeza absoluta de que receberemos, não estaremos fazendo nada demais, porque os pecadores, aquelas pessoas que erram, elas emprestam também para os seus amigos, e na esperança de ter mais. Só que nós precisamos ter olhos de ver nesse sentido do amor. Kardec diz que se amar o próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação mais sublime, porque esta virtude, amar ao inimigo, é um dos maiores antídotos contra o orgulho e o egoísmo. O realce dado por Kardec a esta virtude nos faz compreender, entender o porquê de ser tão difícil amar os inimigos. Porque a conquista desta virtude fará com que nós agreguemos ao nosso espírito valores imensuráveis, porque será uma conquista muito grande amar ao inimigo. Só que nós precisamos entender o que Jesus quis dizer com amar os inimigos, porque se a gente não entender isso, a gente vai sofrer. Vai sofrer por achar que não está seguindo os ensinamentos de Jesus. Puxa vida, está escrito para amar os inimigos. Eu não faço isso. Eu não sou um bom cristão. E aí você começa a se cobrar. Mas começa a se cobrar por coisas que não deve se cobrar. Porque amar os inimigos, da forma como nós entendemos, no estágio em que nós estamos, no degrau da escada em que nos situamos, é praticamente impossível. E nós precisamos entender isso. Amar o inimigo
Da mesma forma como seguir o Evangelho de luz de Jesus tem que ser um objetivo traçado como algo a ser atingido. Eu preciso seguir o Evangelho de luz. Eu preciso amar o meu inimigo. Mas nós temos tempo para completar esse amar o inimigo, para ser na plenitude do amor. Eu tenho tempo para colocar na prática os ensinamentos do Evangelho de luz, porque Deus sabe tudo. Não existe, essa frase é nova, ninguém ouviu. Não existe uma folha que caia que não esteja sob o controle dele. Jesus também sabe tudo. Jesus é um ser que veio justamente para nos ajudar. E se ele exigisse que nós cumpríssemos neste momento o Evangelho na sua plenitude, ele estaria exigindo de nós algo que não está ao nosso alcance. Compreendamos que isso não é possível neste momento, mas sim que nós possamos, a cada dia, fazendo um pouquinho mais, caminhando nessa estrada do amor, sim, procurando fazer a transformação interior, procurando ver no inimigo, primeiramente, um ser humano. Depois, nós vamos trazendo esse quadro como se nós puxássemos o foco, até que nós consigamos transformá-lo em um amigo, mas isso vai demorar muito tempo. Em alguns casos, rapidamente, mas nós vamos conseguir transformar todos. Então não nos cobremos por isso, porque se nos cobrarmos e nos sentirmos abatidos, o que vai acontecer é que vamos deixar de nos amar. E se nos deixarmos de amar, não conseguiremos amar a nada. Porque nós precisamos nos amar para poder amar ao próximo como a ti mesmo. Primeiro eu preciso me amar. Então compreendamos que no degrau que nós estamos da escada, no grau evolutivo em que nos encontramos, ainda não é possível fazer isso na plenitude. Mas nem por isso podemos ficar sentados, porque precisamos caminhar a cada dia, buscando chegar até lá. Quanto mais rápido nós conseguirmos transformar o inimigo em amigo, quanto mais rápido nós conseguirmos absorver os ensinamentos de luz do Evangelho, mais rápido atingiremos a felicidade. Porque essa felicidade que a gente pensa que é felicidade, é uma felicidade sim, mas muito rápida. De repente, nós ouvimos falar que o país está em dificuldades neste momento. E aproveito para pedir a todos que não vamos deixar que uma energia negativa continue prejudicando a tudo. Elevemos o nosso pensamento, busquemos ajudar para com a nossa melhor energia, para que a coisa se transforme, porque é isso que precisamos fazer. O mal jamais conseguirá mudar algo, só muda para pior. Então que emanemos pensamentos bons, energias boas, para que os governantes desse país possam nos colocar o país num caminho melhor. Acreditemos, tenhamos fé, o Pai está no alto, peçamos a Ele ajuda para que isso aconteça, independente do partido de cada um. Isso não importa, o que importa é o nosso país, o que importa é o nosso povo, isso é o que importa. Então, entendendo o amor nesse sentido, nós precisamos compreender que Jesus realmente
não pede de forma nenhuma que nós tenhamos a mesma ternura que temos pelo nosso amigo, pelo nosso irmão, que nós tenhamos essa mesma ternura com o nosso inimigo. Ele não pede isso, porque ternura pressupõe confiança. E como eu posso confiar em alguém que está querendo me prejudicar? Eu estou me referindo a inimigo, não àquela pessoa que nós não conhecemos, mas a um inimigo, aquele que você sabe que é contra você. Eu não posso ter a mesma ternura por ele que tenho por um amigo. Da mesma forma que não pode haver o mesmo sentimento de simpatia e alegria entre pessoas que desconfiam uma das outras. Isso é natural. Nós sabemos que o pensamento emite uma corrente energética benéfica ou maléfica, dependendo de com quem nós estivermos, ela vai agir. E é inegável que quando você encontra um amigo, você está na rua caminhando, encontra um amigo, você sente o seu corpo leve, a alegria toma conta de você. Então, é um sentimento prazeroso. É inegável que quando você encontra um inimigo, você não vai sentir isto. Ao contrário, você vai se sentir pesado, como se perdesse a liberdade de movimento. Mas não podemos nos cobrar tanto porque não conseguimos ainda fazer igual para os dois lados, porque isso é natural. Isso é natural. Nós precisamos, fazendo a transformação interior, ir mudando, modificando, para que a gente aproxime o sentimento, trazendo o inimigo para cá, para o lado do amigo. Mas isso demora um pouco. E se você achar que é possível de uma hora para outra fazer isso, você sofre. E nós não nascemos para sofrer. Nós nascemos para a felicidade. Então, procuremos entender realmente dentro desse sentido. Eu não posso oferecer o mesmo lugar que eu ofereço no meu coração à minha esposa, aos meus filhos. Eu não posso oferecer para uma pessoa que eu sei que é totalmente contrária a mim, que é um inimigo declarado meu. Eu não posso oferecer o mesmo lugar no coração. É utopia eu dizer isso. Se eu disser isso, eu estarei mentindo. Pode ser que alguém consiga fazer. Eu não consigo fazer. Mas eu sei que o objetivo para que eu possa ser feliz plenamente é que isso ocorra. Mas será que dá para fazer isso em uma encarnação? Porque se desse para nós fazermos tudo isso em uma encarnação apenas, não precisaríamos de tantas reencarnações. E a reencarnação existe, é um fato insofismável, e justamente porque Jesus sabe que nós não conseguiremos fazer esta transformação e virarmos, entre aspas, santos de uma encarnação só, muito difícil. Aqueles que estão aqui na plenitude do amor estão aqui em missão. Nós estamos em expiação e provas. Aproveitemos essa oportunidade. Façamos essa transformação, mas compreendendo, ciente de que talvez não consigamos fazer essa transformação completa. Mas procuremos fazer o máximo que nos for possível. Eu disse que eu não posso oferecer o meu coração para um inimigo, da mesma forma que eu não posso não. Eu até posso, mas eu não faço. Trazer o meu inimigo, aquela pessoa que realmente eu sei que é contra totalmente a minha forma de ser e que se eu virar as costas, muito provavelmente, ela fará algo contra mim. Eu não posso trazer essa pessoa para comer à minha mesa
junto com a minha esposa, com os meus filhos e com as pessoas que eu amo. Eu posso fazer isso, só que eu não estou em condições, eu, Edson Brito, não estou em condições de fazer isso. Seria maravilhoso que estivesse, porque aí quando chegasse no fim da encarnação, eu não ia ter nem mais estágio, eu já ia direto para os mundos celestes. Seria maravilhoso. Mas então a gente precisa entender isso, porque nos cobramos de coisas que ainda não é possível fazer. Não só isso, muitas outras coisas que a gente não faz. Mas existem coisas que a gente pode fazer. O importante é, Kardec ele comenta que, dependendo da forma como a gente olha a nossa vida, a gente considera o inimigo numa amplitude maior ou não, ou menor. Porque se nós tivermos o entendimento de que é uma vida única, uma pessoa que te prejudica durante um determinado tempo de uma coisa estática, aquele tanto de tempo vai representar um índice lá. Mas se nós observarmos, sob o ponto de vista espiritual, que a vida não é só isso, que a vida não é só esta encarnação, que a vida é eterna, que nós fomos criados para a eternidade. Então, uma pessoa que está te prejudicando um pouco nesta vida, se nós fizermos esse tanto matematicamente distribuído pela eternidade, quanto ele representa? Muito pouco, muito pouco. Será que vale a pena ficar se preocupando tanto com isso? Será que vale a pena nós ficarmos alimentando este antagonismo, essa aversão com a pessoa? É muito pouco. Nós fomos criados para a eternidade. Então, é importante que nós procuremos fazer esses acertos nesta vida, porque se morresse, acabasse tudo, né? Uma vida única, acabou, tudo bem. Mas não é assim. Nós sabemos que não é assim. E se não fizermos os acertos que devemos fazer com esses irmãos que pensam diferente, que agem diferente e que de repente estão numa situação que não conseguem compreender a necessidade do amor, se não fizermos o acerto nesta vida, já pensou se ele desencarna antes que você? Vai ficar pior. Vai ficar pior, porque ele vai se ver livre das amarras do corpo. Ele vai ter muito mais condições de te prejudicar. E se você for primeiro? Primeiro ninguém quer ir, né? Então nem vamos comentar isso. Mas é importante que façamos esses acertos, porque se não fizermos agora, teremos que fazer na próxima. Ou na outra. Enquanto não fizermos esses acertos, não estaremos aptos a vivenciar a felicidade que tanto buscamos. Que eu novamente reitero, que não é a felicidade que muitas vezes a gente acha, porque tem uma felicidade que a gente vive aqui, mas que é pequena. De repente você recebe um aumento de salário. Nossa, você chegou na firma, recebe um aumento de salário. Aí, a primeira intenção é correr para casa. Chegar em casa, falar para a mãe, para a esposa, para a namorada. Olha, recebi um aumento de salário, eu estou tão feliz. Estou muito feliz. Essa é a primeira intenção. Só que, de repente, você recebeu e ganhava 10, passou a ganhar 50. Olha que felicidade. Aí você chega em casa, abre a porta, a sua esposa te recebe e quando você vai falar, ela diz: olha, nem guarda o carro, porque o nosso filho está doente, está com problema, está com febre e nós precisamos levá-lo ao médico. Para onde foi a felicidade? Para onde foi? A felicidade é muito mais do que as coisas materiais. Tudo que é decorrente de coisas materiais é efêmero, passa rápido.
A felicidade é algo muito maior do que isso. A felicidade é inerente ao Espírito. O que nos trará felicidade plena são as conquistas que nós fizermos e que conseguirmos realmente fazer e agregar ao nosso espírito, porque essas vão conosco. Nós só vamos levar, quando chegarmos ao final dessa caminhada, aquilo que nós trouxemos quando viemos, agregado daquilo que conseguimos conquistar nesta vida. E aí então, é o nosso cartão de visita. Esses são os valores da felicidade. Não que não possamos ser felizes em espaços de tempo. Podemos sim ser felizes, mas não podemos achar que essa felicidade é a total, a felicidade plena. E nós podemos fazer com que esses espaços de felicidades que nós vivenciamos aqui na Terra possam ser maiores. Para isso se faz necessário que nós olhemos nos nossos irmãos e vejamos a presença de Deus, que nós estendamos a mão a cada um que estiver necessitado, que nós pratiquemos a caridade da forma que nos for possível. Existem várias formas, cada um certamente encontrará uma forma que se adeque às suas condições, mas todos nós temos condições de praticá-la. Agora, vamos falar novamente do inimigo. Se eu não posso oferecer aquele prato de comida maravilhoso, lá, aquela comida que eu estou comendo para ele vir ao meu lado, porque eu não estou nesse nível ainda, eu posso pegar aquela mesma comida e com muito amor, com muito carinho, levar até onde ele estiver. Isso eu posso fazer. Isso é possível no momento que eu estou da evolução. Se eu não posso trazê-lo para comer no meu lar, ao meu lado da minha esposa, eu posso pegar daquela mesma comida rigorosamente e levar aonde o meu irmão está. Nós temos que realmente olhar as coisas do ponto de vista espiritual, entender que os valores maiores são os valores do alto. Se eu preciso exercitar o perdão, inclusive a mim mesmo, eu preciso vivenciar a paz, porque se eu vivenciar a paz, se eu me perdoar, se eu não me cobrar mais do que devo, eu estarei em condições de irradiar essa paz a todos dos quais eu encontrar pelo caminho da vida. Porque uma pessoa amargurada não consegue fazer muito, mas uma pessoa feliz, ela pode fazer muito. E para ser feliz, nós não precisamos de tanto. Nós valorizamos coisas que não têm tanto valor assim. A felicidade está muito mais perto da gente do que nós percebemos. Hoje eu gosto de falar isso, minha filha não gosta quando eu falo, mas hoje nós perdemos muito tempo com o WhatsApp, com a internet, com um monte de coisa, e esquecemos de conversar. Antes, no meu tempo, quando eu era jovem, isso faz uns 2 anos só, era a televisão. Nossa, a televisão vai separar a família, porque a televisão, todo mundo focado na televisão, mas a televisão não conseguiu fazer isso. Mas hoje nós vemos o WhatsApp fazendo um estrago danado, porque infelizmente a gente não conversa mais, de um lado da mesa no outro se conversa pela internet. É incrível. Hoje se namora pela internet. Quer dizer, nós temos que procurar dar uma analisada na nossa vida, ver o que realmente, a que ponto estão os nossos valores, para que a gente possa viver mais feliz. E depois não reclamar do tempo perdido, porque o tempo que passou não volta. Aproveitemos o hoje, essa oportunidade maravilhosa que o Pai nos dá.
independente de estar chuva, sol, frio, calor, porque tudo isso é consequência. Mas o importante mesmo é o dia que nós temos, essa oportunidade maravilhosa de superar os desafios e caminhar em frente. Agradeçamos por essas pessoas que são diferentes de nós. Agradeçamos até pelo próprio inimigo, porque mesmo sem ele saber, ele está nos servindo de instrumento para o nosso avanço, porque ele nos permite exercitar a calma, a paciência, a fé. A fé em Deus, de que nós temos aquele momento difícil, mas que isso pode ser superado. Não só isso, como tudo pode ser superado, se nós acreditarmos, se nós tivermos fé. Qualquer problema que surge, a tendência nossa é esmorecer, é achar que pronto, estamos derrotados. Tenhamos em mente que jamais seremos derrotados. Podemos perder algumas batalhas, podemos sofrer alguns reveses, mas nós fomos criados para vencer, para a vitória, e nós vamos vencer. Nada vai nos deter, nada. O ano passado eu tive o privilégio de estar aqui em janeiro com os senhores, uma alegria estar aqui. E naquele dia, eu também falei que muitos problemas já houveram sido transpostos no transcorrer do ano que findara. E hoje eu posso falar a mesma coisa, estamos aqui. Tivemos problemas durante esse ano que encerrou? Sim, sem dúvida, mas serviram de crescimento para nós, de aprendizado, de evolução. Estamos aqui. Nada nos detém, mas só que para isso precisamos confiar, acreditar e trabalhar realmente. A inércia não nos leva a lugar nenhum. Precisamos realmente estar em movimento, buscar alternativas para eventuais desafios que surjam. Quando nos sentirmos fraquejados, elevemos o nosso pensamento, porque no momento da dificuldade é que precisamos exercitar a fé. É no momento que estamos com problema que precisamos buscar a mão que está estendida por sobre todos nós. Jamais nos faltará força e coragem se nós pedirmos ao Pai. Só não podemos pedir para Ele fazer por nós aquilo que nós temos que fazer. Porque se Ele fizer por nós, nós continuamos parados, não evoluímos. Nós precisamos fazer a nossa parte, pedir ajuda e ela não vai nos faltar, jamais nos faltará. Precisamos ter a humildade de pedir. Porque alguns até chegam a comentar, se o Pai sabe tudo o que eu preciso, por que eu preciso pedir? Ele sabe tudo, Ele sabe. Mas quando nós fomos criados, simples e desprovidos de conhecimentos destinados à perfeição, Ele nos deu algo fundamental, que eu duvido que algum dos senhores troque por qualquer coisa. Eu poderia chegar agora para qualquer um dos senhores e oferecer uma Ferrari, ainda com direito de escolher amarela ou vermelha. Eu lhe ofereço uma Ferrari, você faz a opção. Só que para que você tenha essa Ferrari, você vai ter que me dar a sua liberdade. Será que alguém quer a Ferrari? Ninguém quer a Ferrari. Porque de que adianta a liberdade? De que adianta milhões no banco se eu estou preso? De que adianta um carro na garagem se eu estou preso, se eu não tenho liberdade de movimento? A liberdade é tudo. E o Pai nos deu a liberdade, o livre-arbítrio, o direito de fazer aquilo que quiser fazer. Só que
planta e colhe. Nunca um pé de laranja vai dar limão. Então, utilizemos a nossa liberdade da melhor forma possível, norteemos a nossa conduta, pautemos a nossa conduta dentro dos ensinamentos que Jesus nos mandou, procuremos fazer o máximo que pudermos na nossa transformação. Nós, adquirindo o hábito de ver as coisas do ponto de vista espiritual, nós nos colocamos acima da humanidade material, e isso fará com que nós tenhamos uma visão do que é viver na Terra. Nós compreenderemos o que é viver aqui, e que isso é um ponto tão pequeno no universo, é um ponto significante, mas pequeno. Quando a gente fala do tamanho da Terra, como ela é tão pequena, mas é um lugar maravilhoso que nos oferece todas as oportunidades, nada nos falta para que a gente possa sair do planeta de prova e expiação que estamos, para caminhar, para adquirir o direito de continuar aqui mesmo. Porque a grande verdade é essa: nós não vamos, se nós conseguirmos a nossa tão decantada regeneração, falta pouco, nós já somos uma geração privilegiada, estamos aqui no finalzinho desta caminhada. Se nós conseguirmos realmente atingir esse pouquinho que nos falta, nós adquiriremos o direito de, quando reencarnarmos novamente, retornarmos a esse planeta azul, que será um planeta de regeneração. Porque se não fizermos a parte que nos compete, seremos deslocados dessa maravilha e destinados a um planeta de expiação e provas, para continuar a nossa caminhada. A opção é nossa, livre-arbítrio, novamente a liberdade. Então busquemos não ter raiva, não ter ódio das pessoas que têm aversão a nós. Procuremos transformar essa inimizade que eventualmente aconteça, buscar transformando-a para uma amizade. Busquemos respeitar o direito de cada um, não sejamos juízes dos outros, porque da mesma forma que julgamos os outros, com a mesma ferramenta que julgarmos, seremos julgados. Respeitemos o direito de cada um. Aquela pergunta que Jesus fez há 2000 anos atrás: se eu fizesse hoje, será que sobraria alguém na sala, inclusive eu? Difícil. Então não atiremos pedra, respeitemos a individualidade de cada um. Cada um vai responder pela sua conduta, e ninguém é responsável pela nossa. Nós somos os responsáveis, os construtores da nossa vida. Não exijamos do outro aquilo que ele não tem para dar, ou aquilo que nós também não fazemos. Cada um só dá aquilo que tem para dar. Façamos o máximo que pudermos, independente se o máximo que nós pudermos fazer seja pouco. Não importa. O que importa é que você está fazendo o máximo que pode. Porque se de repente outro estiver fazendo muito mais do que você, mas não estiver fazendo tudo o que pode, será qual dos dois estará atendendo o clamor de Jesus? Certamente você que está fazendo pouquinho, porque você está fazendo o que pode. E é isso que nós precisamos fazer o que pudermos, estender a mão, ajudar, fazer tudo o que pudermos. Estender a mão para aqueles irmãos que têm aversão por nós. Não importa. Ele está ali porque não é por acaso. De repente será que lá atrás
Não fomos nós que causamos essa desavença? Não sabemos. Hoje nós achamos que o nosso inimigo é nosso inimigo, porque ele é assim. E será que não o prejudicamos lá atrás? Então aproveitemos a oportunidade para fazer o acerto. E se realmente ele foi a pessoa que prejudicou-nos, que errou, que começou tudo, não tem problema. Deus vai nos amparar pela nossa intenção de fazer o acerto, mesmo que ele não aceite, mesmo que ele continue querendo manter aquela antagonia, é um direito que ele tem, mas nós tentamos, nós procuramos, e Deus não nos desamparará jamais. Quanto a ele, sofrerá as consequências da lei de causa e efeito, mas mesmo assim, elevemos o nosso pensamento a ele, para que ele possa ser iluminado, intuído a compreender que está trilhando por um caminho errado, porque a quem mais foi dado, mais será cobrado, e se nós já temos o entendimento, seremos cobrados por isso. Façamos a nossa parte, isso é o mais importante. Que Deus nos ilumine, que nós tenhamos esse entendimento, essa compreensão, de que somos todos irmãos, cada um lutando com os seus problemas, com as suas dificuldades. Ninguém sabe como traçou lá no início, antes dessa viagem que foi feita para cá, o que foi traçado. Não sabemos o que aconteceu, mas procuremos trilhar o nosso caminho da melhor forma. E a melhor forma, indubitavelmente, é trilhar pelos caminhos do amor que Jesus nos ensinou. Que nós possamos nesta noite, ao receber o passe, receber tudo aquilo que nós viemos buscar. Mas tudo aquilo que for melhor para nós. Porque os nossos olhos só vai até a parede. Que o Pai permita que a espiritualidade jorre por sobre nós aquilo que for realmente melhor para nós. Que nós estejamos, ao adentrar as câmaras de passe, receptivos. E então, que possamos absorver as energias. E que o Pai nos permita, ao sair, um caminho tranquilo, sereno, seguro, tranquilo, até os nossos lares. E que ao lá chegar, nós possamos dar um abraço caloroso, carinhoso, a todos aqueles que lá ficaram. E nesse abraço que nós possamos passar toda essa energia, esses bálsamos benfazejos, esses fluidos salutares, essa harmonia e essa paz. Que o Pai nos permita uma noite repousante. E durante esse sono reparador, que Ele permita que nós possamos fazer uma introspecção ao nosso corpo material. Que nós possamos ver essa máquina perfeita funcionando para gerar a vida. Essa máquina que ninguém conseguiu fazer, por mais poderosa que sejam as indústrias. Que nós possamos nos utilizarmos desta máquina perfeita, utilizando-a para fazer o bem ao nosso semelhante. Porque assim nós estaremos fazendo a felicidade dele, a nossa felicidade, mas acima de tudo, a felicidade daquele que nos criou para sermos felizes. E seremos. Não tenham dúvida disso. Quanto aos problemas que temos hoje, o destino deles é rigorosamente igual a tantos outros que já tivemos e que parecia ser o final da linha. Parecia que acabara a luz do túnel. E onde estão esses problemas? Eles passaram, eles ficaram já à beira do caminho. Os de hoje, o destino é o mesmo. Para isso nós precisamos acreditar, confiar, ter fé e trabalhar. Trabalhar na construção deste homem novo que Jesus nos ensinou a ser. E que o Pai maior espera de nós. Uma boa noite a todos.